Olá, hoje eu quero responder uma pergunta que é muito comum entre os estudantes de direito e até mesmo entre pessoas já formadas em direito e que vão buscar uma especialização ou um aprofundamento dos seus conhecimentos no direito processual coletivo. A pergunta é: qual que é a diferença entre uma ação civil pública e uma ação civil coletiva ou uma ação coletiva? É tudo a mesma coisa ou são modalidades diferentes de ação? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que começar falando o que é o direito processual coletivo. O direito processual coletivo é um ramo do direito processual que é diferente do direito processual individual tradicional em vários aspectos. E ele surge como uma resposta à necessidade de tutela adequada de novos direitos previstos pelo ordenamento jurídico. Quando o ordenamento jurídico prevê direitos diferenciados, por exemplo, direitos coletivos ou direitos difusos, o ordenamento jurídico tem que necessariamente prever instrumentos processuais capazes de tutelar adequadamente esses direitos. É o caso, por exemplo, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o meio ambiente sadio. Todos nós somos titulares desse direito, mas nenhum de nós é titular exclusivo desse direito para que possa defendê-lo por meio de uma tutela jurisdicional individual. Como resposta a esse direito e a outros direitos que surgem no ordenamento jurídico, é que são criados os instrumentos de tutela processual coletiva. No direito brasileiro, a gente já tem esses instrumentos há bastante tempo. Já na década de 30, a Constituição previa a ação popular. Adiante, as constituições seguintes e a nossa Constituição atual também prevêem outras modalidades de ações constitucionais que têm a sua modalidade coletiva. O caso do mandado de segurança coletivo, do mandado de injunção coletivo. A CLT também prevê uma ação coletiva, que é o famoso dissídio coletivo, e leis específicas também prevêem, é o caso da ação civil pública e da ação civil coletiva, que são o objeto desse vídeo. A ação civil pública ela foi criada no Brasil pela Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85. Essa lei de 85 previa a possibilidade de tutela coletiva, por meio da ação civil pública, dos chamados direitos coletivos em sentido amplo, entre os quais estão incluídos os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. Mas não previa a possibilidade de tutela coletiva de direitos individuais, apenas desses direitos coletivos. Isso só muda no Brasil com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. A Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 81, parágrafo único, ele define quais são as modalidades de direito que podem ser tuteladas coletivamente. Tem 3 incisos. O primeiro inciso fala dos direitos difusos, o segundo inciso fala dos direitos coletivos em sentido estrito. Na definição desses 2 direitos, fica evidente que são modalidades de direitos coletivos em sentido amplo, porque nos 2 casos o legislador fala em direitos transindividuais. O inciso terceiro fala dos direitos individuais homogêneos, e nesse inciso o legislador não fala em direitos transindividuais, porque eles não são mesmo transindividuais. São direitos individuais, mas que pelas suas características, pela repetição desses direitos, da violação desses direitos, é que o legislador entendeu por bem de possibilitar a tutela coletiva. São direitos que são individuais na sua essência, mas eles são equiparados e poderiam até ser tutelados individualmente, mas eles são equiparados aos direitos coletivos para possibilitar uma tutela jurisdicional mais efetiva. O professor Barbosa Moreira fala que direitos individuais são direitos acidentalmente coletivos, porque são coletivos apenas para fins de tutela coletiva. Continuam sendo, na sua essência, direitos individuais. Antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, a ação civil pública era aquela que tratava de direitos coletivos, e ela recebia esse nome, ação civil pública, porque a Lei 7347 dava esse nome a ela. O Código de Defesa do Consumidor, ao criar a tutela coletiva, ao criar a regra da tutela coletiva de direitos individuais, não dá um nome a essa ação. E como a gente gosta de dar nome para todas as ações, surgiu a dúvida sobre que nome dar a essas ações. E a nomenclatura que se tornou corrente e que é a mais aceita é a de chamar essa modalidade de ação coletiva ou ação civil coletiva. Que seriam, então, essas ações que são ações coletivas, que são modalidade de tutela jurisdicional coletiva, mas que tutelam direitos individuais homogêneos. Mas preste atenção, você já deve ter ouvido que o nome que se dá à ação não é o que determina qual é a norma a ser aplicável àquela modalidade de ação. Que o que determina o direito a ser aplicável é o conteúdo
da demanda, é o conteúdo do pleito que é feito na petição inicial e não o nome que se dá a ela. E qual que é o direito a ser aplicável em cada um desses casos, então? Se por acaso você usar a nomenclatura errada de ação civil pública ou ação civil coletiva, qual que seria o direito a ser aplicado? Na verdade, nas duas modalidades de ação, a gente tem a aplicação das mesmas normas. Tanto o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 90, como a Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 21, que foi incluído pelo Código de Defesa do Consumidor, determinam que nas duas modalidades de ação, a gente vai ter a aplicação integrada da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. O CPC só vai ser aplicado nesses casos quando nem a Lei da Ação Civil Pública e nem o Código de Defesa do Consumidor contiverem uma norma expressa e que resolva a situação, e também quando ele não for contrário aos princípios do direito processual coletivo, uma vez que são duas modalidades de ação que estão dentro do direito processual coletivo e tem que atender a certos princípios específicos. Mas nos dois casos a gente vai ter a aplicação integrada dessas duas leis. Então não é correto falar, essa é uma ação civil pública porque se aplica a lei da ação civil pública, ou essa é uma ação civil coletiva porque se aplica o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o texto da lei, nos dois casos a gente vai aplicar essas duas leis e a diferença de nome é simplesmente pelo objeto da ação, é simplesmente porque nós gostamos de dar um nome para as ações que estamos propondo. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, a ação civil pública, de acordo com essa classificação ou com essa definição, que é a correntemente aceita, mas que não necessariamente é a mais correta, até porque a lei não necessariamente classifica dessa maneira. Mas a mais aceita é que a ação civil pública é aquela ação coletiva que tutela direitos coletivos em sentido amplo, entre eles incluídos os direitos difusos e os direitos coletivos em sentido estrito. E a ação coletiva ou ação civil coletiva é aquela modalidade de tutela jurisdicional coletiva de direitos individuais homogêneos, ok? Espero ter tirado a sua dúvida. Um abraço!